Olá, eu sou a Andreia, sou a professora de inglês aqui da Casa de Acolhida e hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de inglês. Então, você que vem nos acompanhando aqui nas aulas, você sabe que na aula passada nós iniciamos as regras, né? Nós finalizamos até, né, nossas regras para o verbo regular no passado simples. Então, hoje eu venho trazer alguns mais verbos para vocês ficarem familiarizados com os verbos, né, no presente, no passado simples. Então, como o título de aula de hoje já está aparecendo aí para vocês, Example Simple Past Tense, exemplos no tempo no passado simples. Então, se você não viu essa aula anterior, eu sugiro que você vá lá e dê uma olhadinha para você saber as regrinhas, né? Como que eu passo o verbo no presente, passo para ele no passado, no verbo regular, né? Para o passado simples, tá bom? Então, hoje nós vamos trabalhar também com algumas frases. Vamos ver como que ele fica, né, no passado, em algumas frases de exemplos também. Então, vamos já para o nosso próximo slide, para nós analisarmos juntos esses verbos, tanto na forma regular dele, como no passado simples, e as frases junto também, para nós vermos como que ele fica, né? Como que as frases ficam no tempo passado. Então, são os regular verbos, verbos regulares. E por que eles são verbos regulares? Porque ele muda muito pouco a forma dele para ele se tornar passado, né? Então, não é muito difícil de gravar, né? São poucas as mudanças que são feitas nele para nós utilizarmos ele no tempo passado, no passado simples, tá bom? Então, qual é o primeiro verbo que temos? São verbos novos, né? Então, verbos que nós não vimos ainda. Então, o primeiro verbo que nós temos aqui no tempo presente, nós temos o practice, practice, practice. E no passado, practiced, como se tivesse um id no final, né? E a frase de exemplo, de example, ou exemplo, né, em português, nós temos I practiced the piano yesterday. I practiced the piano yesterday. Eu pratiquei o piano ontem. I practiced the piano yesterday. Então, aqui no verbo, aqui na primeira, nós temos ele primeiro no presente e depois no passado. Então, vocês estão vendo aqui que ele só muda um pouquinho. Eu acrescentei só o D aqui no final para ele se tornar passado. Eu tenho practice e depois practiced, tá? Então, o primeiro é presente e o segundo é passado. E nós estamos trabalhando com a frase no passado. Então, o próximo verbo, nós temos o kiss, que é beijar, né? E no passado fica como? Kissed, kissed. Então, é kiss, presente, e kissed, passado. E a frase de exemplos, nós temos Julie kissed her mother. Julie beijou sua mãe. Julie kissed her mother. Julie beijou sua mãe. Daí, na próxima frase, nós temos play, que é brincar, jogar, né? E no passado é played, played. Então, presente, play, passado, played. Rick and Maddie played volleyball yesterday. Rick and Maddie played volleyball yesterday. Rick and Maddie jogaram voleibol ontem. Rick and Maddie jogaram voleibol ontem. Então, aqui, essa é a nossa terceira frase de exemplo. Daí, nós temos o verbo move. E, no passado, moved, que mudou, né?
mudar, né? Mudou. Daí a frase nós temos: Pat moved away 2 years ago. Pat moved away 2 years ago. Pat mudou-se há 2 anos. Mudou-se há 2 anos. Ou 2 anos atrás, né? Que ago é 2 anos atrás, né? Então, Pat moved away 2 years ago. 2 years ago. Então, aqui nós temos o verbo practice, his, play, moved. Play e moved. Daí temos no passado, practice, kissed, played e moved. Então, sempre quando está no passado com o id, é como se tivesse um i e um d no final, na pronúncia, né? Como se tivesse um i e um d no final. Daí vamos para o nosso próximo slide, para nós vermos mais alguns verbos irregulares juntamente com as frases. Nós temos aí, então, são regulars verbs, verbos irregulares, que não se mudam tanto quando se passa para o passado. Então, por isso que eles são chamados verbos regulares. Porque além dos verbos regulares, pessoal, nós temos também os verbos irregulares, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente nas nossas próximas aulas, que são os verbos que mudam totalmente quando eles passam para o passado. Então, por isso que esses aqui são chamados de verbos regulares, porque nós temos os verbos irregulares também. E tenha só mais um pouquinho de paciência que nós vamos ver os verbos irregulares também, tá bom? Então, vamos por vez aqui, vamos estudar os mais simples, depois nós vamos para os mais complexos, tá bom? O que é um pouquinho mais difícil. Então, vamos nesses aqui, que é um pouquinho mais fácil primeiro. Então, aqui no nosso próximo verbo aqui, nós temos o verbo wait, que é esperar, né? E no passado, wait. Então é wait e wait. E a frase de exemplo, nós temos Alice waited for the bus, né? Não for her bus. Alice waited for the bus for an hour. Alice esperou pelo ônibus por 1 hora. Alice waited for the bus for an hour. Alice esperou pelo ônibus por 1 hora. Daí o próximo verbo nós temos need. E no passado, needed, que é precisar, né? É o verbo precisar. Daí a frase de exemplos nós temos Steve needed help in computer class. Steve needed help in computer class. Steve precisou de ajuda na aula de informática. Daí nós temos o próximo verbo, que é like. E no passado, liked, que é gostar, né? Daí a frase de exemplos nós temos I didn't think you like sport. Eu achei que você não gostava de esporte. Daí aqui, eu já falei em algumas aulas, que quando nós temos o didn't, quando a pessoa já tem agilidade ou é nativo da língua, ela fala Irene, o I, que é o verbo eu, com o didn't. Ele se torna uma palavra só. Então, o som, nos nossos ouvidos, a gente escuta como Irene think you like sport. Irene think you like sport. Agora, falando mais pausadamente, ou para uma pessoa que não tem tanta prática, ela vai falar I didn't think you like sport. Ou para uma pessoa que tem prática, I didn't think you like sport. Então, estão vendo a diferença de fala, de pronúncia? Então, você tem que saber as duas. Eu bato nessa tecla sempre, porque se você ouvir falar uma pessoa que já é nativa da língua, ou uma pessoa que já tem prática, você vai pensar que ela está falando uma coisa completamente diferente, ou que você nunca ouviu falar. Mas ela está falando sobre o didn't e o pronome I junto, tá bom? Por isso que eu gosto de enfatizar sempre quando aparece aqui. Então, uma pessoa que não tem tanta prática ou que não é nativa da língua, ela vai falar I didn't
think you like sport. Agora, um nativo, uma pessoa que tem a prática, vai ficar I didn't think you like sport, tá bom? Então, é bom que vocês saibam essa diferença. E o significado em português, eu achei que você não gostava de esportes. Daí, o último verbo aqui, nós temos happen, que é acontecer, né? E no passado, happened. Daí a frase, that event happened long ago. That event happened long ago. Este evento aconteceu muito tempo atrás. Este evento aconteceu muito tempo atrás. Então, estes foram mais alguns verbos irregulares que nós vimos na aula de hoje. Então, se você gostou dessa aula, dê um like, compartilha, se inscreva no canal e eu te espero no próximo vídeo. Muito obrigada!